Graça e paz, meus irmãos. Bom, quero pensar com vocês nesse sermão sobre o tema os grandes desafios dos cristãos firmes no sofrimento. Nosso texto base é 1 Pedro capítulo 5, verso 10 e verso 11. O texto bíblico diz assim: O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todos sempre. Amém. Bom, irmãos, nós chegamos com esse sermão ao nosso último sermão da série Os Grandes Desafios dos Cristãos. Lembrando que o nosso primeiro sermão foi sobre o desafio da humildade na Igreja de Cristo. O nosso segundo sermão foi sobre o desafio de vencermos a ansiedade. E o nosso terceiro sermão foi sobre o desafio de encararmos o embate espiritual. Todos os sermões com base em 1 Pedro capítulo 5. Chegamos então nesse último sermão, onde nós pensaremos sobre o desafio de nós crermos nas promessas divinas. Irmãos, realmente, é um grande desafio nós crermos nas maravilhosas promessas de Deus. Mas antes de entrarmos no nosso texto propriamente dito, é muito importante lembrar que o apóstolo Pedro ele escreveu essa carta em meados de 60 depois de Cristo para cristãos que estavam na região chamada de Ásia Menor, atualmente Turquia. Esses crentes são chamados de crentes da diáspora ou os cristãos da dispersão, conforme Pedro diz em 1 Pedro capítulo 1, verso 1. Esses crentes que receberam essa carta do apóstolo Pedro, irmãos, foram crentes que tiveram que abandonar suas casas, abandonar os seus negócios, crentes que perderam, alguns chegaram a perder todos os seus bens por conta das grandes perseguições. Esses crentes estavam passando por uma terrível e grave provação. Esses crentes, como afirma o apóstolo Pedro, lá no capítulo 1, verso 6, estavam sendo entristecidos por todo tipo de provação. Mas esses crentes, de acordo com o próprio apóstolo, eles deveriam ter fé, pois esses sofrimentos que eles estavam experimentando eram necessários para que ficasse comprovada a veracidade ou a genuinidade da fé desses crentes, como Pedro ele vai dizer lá no capítulo 1, verso 7. Agora, deixa-me fazer uma pergunta. O que vocês acham que crentes que estão sofrendo, crentes que estão experimentando uma terrível e severa provação, precisam ouvir? Que tipo de mensagem você daria para um crente que está passando por um terrível momento de perseguição, um terrível momento de provação, um crente que realmente está lutando de maneira intensa? O que você diria para esse crente? Bom, irmãos, aquilo que o apóstolo Pedro disse para os crentes dos seus dias é justamente aquilo que eu e você e os crentes que estão sofrendo precisamos ouvir. Que o Deus de toda graça, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todos sempre. Amém. Nós veremos, irmãos, que essa mensagem de estímulo, de consolo, é uma mensagem que eu e você, nós precisamos abraçar e confiar. Nós encontramos aqui promessas maravilhosas que vão ajudar tanto a mim quanto você a resistirmos às duras provas da vida cristã. Eu dividi esse sermão em 3 partes com uma conclusão. E, em primeiro lugar, nós aprendemos o seguinte, no verso 10. Nada pode tirar a eternidade dos crentes em Cristo Jesus. Nada pode tirar a eternidade dos crentes em Cristo Jesus. Ele diz, o Deus de toda graça que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus. Irmãos, é importante que os crentes que estão sofrendo lembrem que o Deus que nós servimos é o Deus de toda graça. E graça aqui, irmãos, aponta para o favor gratuito de Deus, a sua boa vontade, a sua amável bondade em favor dos crentes. Agora vejam, irmãos, onde Deus ele manifestou
esse seu favor gratuito? Onde Deus ele manifestou a sua boa vontade ou a sua amável bondade em favor dos crentes? Será que Deus ele manifestou essa maravilhosa graça quando ele nos deu casas? Quando ele nos deu bens? Quando ele nos deu uma família? É claro que isso não deixa de ser manifestações da graça, da bondade e do amor de Deus. Mas nós estamos falando aqui da maior manifestação da graça divina. Quando essa manifestação da graça divina ocorreu? Irmãos, é interessante notar que muitos desses crentes aos quais o apóstolo Pedro escreve perderam tudo. Perderam bens, perderam terra, perderam seus negócios. Alguns foram separados de suas famílias. Como então esses crentes que estavam passando por um terrível momento de provação poderiam perceber em Deus um Deus de toda a graça? Como eles poderiam perceber esse Deus apresentado pelo apóstolo Pedro como o Deus de toda a graça? Nós encontramos a resposta nesse mesmo versículo, porque Pedro continua dizendo que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus. Irmãos, basicamente, Pedro ele quer lembrar aos crentes que o maior favor divino, a maior manifestação da graça de Deus já foi demonstrada. Deus chamou os crentes para a glória eterna em Cristo Jesus. O que Pedro quer dizer a esses irmãos da diáspora, esses irmãos que perderam quase todos os seus bens e que estavam vivendo longe da sua própria pátria, o que Pedro quer dizer a esses crentes é que eles podem perder seus bens, eles podem perder seus negócios, eles podem perder inclusive a sua família e até a sua própria vida. Mas o que esses crentes não podem perder é a eternidade que já lhes foi conferida em Cristo Jesus. E essa é a maior manifestação do Deus de toda graça. Deus conferiu a esses crentes a eternidade e ninguém pode lhes tirar. Sabe, irmãos, nós almejamos muitas coisas. Nós sonhamos com a casa dos sonhos, né? Com o carro dos sonhos. Nós sonhamos em fazer viagens, em desfrutar do melhor da vida. Não há nada errado nisso, desde que essas coisas não constituam o alvo último das nossas buscas. Esse é o grande problema. O problema não é sonhar e desejar coisas excelentes, né? Mas o problema é fazer dessas buscas o nosso alvo último, né? O nosso maior objetivo de vida. O que nós precisamos entender, irmãos, é que ainda que um dia eu e você conquistemos tudo aquilo que nós sonhamos, nós podemos perder tudo. Tudo isso, irmãos, é passageiro. Todos esses bens terrenos que eu e você nós podemos adquirir, tudo isso é passível de ser retirado das nossas mãos. Agora, irmãos, tem algo que não pode ser retirado do crente, que é a eternidade. O homem não pode retirar a eternidade de nós. Espírito algum pode nos roubar a eternidade conferida por Deus. E no contexto que nós estamos vivendo, nem mesmo um vírus pode retirar a eternidade nos conferida gratuitamente por Deus. É nesse sentido que nós conseguimos contemplar o Deus de toda graça. É muito interessante que era essa mensagem que Pedro queria que os crentes abraçassem. Que ainda que eles estivessem longe da sua pátria, ainda que eles tivessem perdido tantas coisas, a eternidade em Cristo Jesus lhes era garantida. E essa é a maior manifestação do Deus de toda graça. Mas nós aprendemos aqui, irmãos, uma segunda lição, ainda no verso 10. Nós vemos aqui as promessas de Deus para os crentes que sofrem. Pedro continua dizendo, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. Irmãos, Pedro ele pode parecer um pouco irônico aqui, ao dizer que os crentes estavam sofrendo por pouco tempo. Pedro sabia que o sofrimento, aos olhos humanos, ele parece não ter fim. Mas quando o meu sofrimento
quando o seu sofrimento é comparado a uma eternidade de glória, sim, irmãos, são breves momentos de sofrimento. E é isso que Pedro quer fazer agora, para consolar o coração dos crentes da diáspora. Pedro quer que eles comparem aquela experiência de sofrimento com essa eternidade de glória que lhes foi prometida em Cristo Jesus. E o nosso sofrimento se torna pequenino, se torna diminuto, se comparados a essa glória que nos aguarda. Essa glória prometida por Deus em Cristo Jesus. Agora vejam, irmãos, Pedro ele quer ajudar os crentes a ajustarem a sua perspectiva do sofrimento ao modo de Deus. Pedro aqui está muito interessado em ajudar os crentes a lidarem com o sofrimento. Lá no capítulo 1, versos 6 e verso 7, nós fizemos uma breve referência na nossa introdução. Pedro disse algo muito semelhante ao que ele está dizendo aqui nesse texto. Lá no capítulo 1, versos 6 e 7, Pedro diz: Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm é muito mais valiosa que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Portanto, irmãos, como o crente lida com o sofrimento? Como o crente ele lida com experiências de profunda tristeza e grande dor? Nós encontramos a resposta aqui nessa carta. Primeiro, crendo que todo sofrimento, quando comparado com uma eternidade de glória, é um sofrimento curto e passageiro. E também aprendemos que o crente lida com o sofrimento crendo que é o sofrimento que comprova a validade e a genuinidade de nossa fé. Portanto, irmãos, vejam o propósito do sofrimento. O sofrimento ele comprova quem é crente ou não. O sofrimento ele valida a fé daquele que é, de fato, um crente genuíno. Porque diante de tantas experiências de dor e de sofrimento, irmãos, diante de uma ferrenha e intensa perseguição, só permanece firme quem é crente. Portanto, o sofrimento, ele tem esse propósito de validar a fé, de comprovar a genuinidade de nossa fé. Mas Pedro agora, ele usa uma sequência de verbos. Ele diz que Deus restaurará, confirmará ou sustentará, fortalecerá ou colocará sobre um firme alicerce. Basicamente, o que o apóstolo Pedro está dizendo aqui é que Deus age de maneira especial sobre a vida do crente que sofre. Que Deus intervém na vida do crente que está sofrendo. Irmãos, nós encontramos aqui promessas maravilhosas da intervenção de Deus na vida do crente que está sofrendo. E essa mensagem, eu creio que ela foi recebida de uma forma toda especial para os crentes da diáspora, que estavam em uma experiência terrível de dor e sofrimento. Deus estava agindo, Deus estava intervindo de maneira especial na vida do seu povo. Eles não foram abandonados. Sofrer não é sinal de abandono divino. Chorar, ter momentos de tristeza, isso não é sinal de abandono divino. Muito pelo contrário, o que Pedro está mostrando é que é no sofrimento que Deus intervém. É no sofrimento que Deus age. É no sofrimento que Deus se apresenta, se manifestando de uma maneira especial na vida do crente. E aqui Pedro mostra isso usando vários verbos. Ele vai dizer que Deus promete restaurar, ou aperfeiçoar, ou consertar o crente que está sofrendo. Deus promete confirmar, sustentar ou firmar o crente que está sofrendo. Deus promete, irmãos, dar forças, fortalecer o crente que está sofrendo. Você já teve essa experiência de achar que você não conseguiria passar por aquele problema e você passou? Não foi graças à tua própria capacidade. Essa promessa se cumpriu na tua vida. Deus te fortaleceu. Deus não abandona um crente no sofrimento, não, irmãos. No sofrimento, Deus, ele, como diz o apóstolo Pedro, restaura. Deus, ele firma. E Deus, ele dá forças para o crente suportar todo e qualquer sofrimento. Portanto, se você está numa experiência de sofrimento e você é um crente genuíno, lembre-se disso. O teu sofrimento, comparado à eternidade, ele é pequeno. Comparado àquilo que ele espera, é pequeno.
Lembre-se que você está sofrendo para que a tua fé seja validada, para que a tua fé seja aprovada. E lembre-se que no sofrimento Deus intervém na sua vida. Deus ele promete restauração, Deus ele promete sustento, firmeza, Deus ele promete te dar forças para sustentar essa luta e essa provação. E por fim, Deus promete colocar os crentes sobre um firme alicerce. E esse alicerce, irmãos, é Cristo Jesus, a nossa rocha. Portanto, irmãos, essa é a segurança dos cristãos. Se o crente está em Cristo, se o crente está posto sobre esse firme fundamento, nós lembramos das palavras do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, verso 39. Nada poderá separá-lo do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Irmãos, olha que mensagem maravilhosa que o apóstolo Pedro está comunicando a cada um de nós. No sofrimento nós experimentamos uma intervenção divina especial, onde Deus ele capacita o crente a suportar aquela dor, aquela dificuldade, o restaurando, o firmando, lhe dando forças e o firmando, o pondo sobre um firme alicerce que é Cristo Jesus. E se o crente está posto, irmãos, pelo próprio Deus sobre esse firme alicerce, esse crente aguenta qualquer coisa. Esse crente pode aguentar qualquer coisa. Na verdade, nós também lembramos do apóstolo Paulo quando ele nos disse que não nos é dada, irmãos, nenhum tipo de experiência de provação que nós não podemos suportar. Porque junto com a própria provação, junto com aquela experiência de teste, Deus ele também nos dá o escape. Bom, nós aprendemos em terceiro e último lugar que de Deus é todo o poder. Então, em primeiro lugar, nós aprendemos que nada pode tirar a eternidade dos crentes em Cristo Jesus, nem um vírus. Nós estamos agora em um contexto de muita tensão. O mundo está em uma grande tensão em relação ao avanço do Covid-19, dessa grande pandemia. Mas mesmo diante do avanço de um vírus como esse, irmãos, os crentes não precisam temer. Porque sim, um vírus ele pode derrubar uma economia. O vírus ele pode causar uma grande efervescência política. E um vírus, irmãos, pode até destruir o nosso corpo físico. Mas o vírus ele não pode tocar na eternidade que nos foi conferida por Cristo Jesus. E nisso nós temos firme segurança. Em segundo lugar, irmãos, nós aprendemos sobre as promessas de Deus para os crentes que sofrem. É por isso que em momentos de sofrimento nós temos aquela experiência, aquela sensação de estarmos perto de Deus. Porque essas promessas que o apóstolo Pedro nos mostrou se cumprem na vida do crente que sofre. Em terceiro e último lugar, nós aprendemos que de Deus é todo o poder, porque ele diz no verso 11, fechando aqui, a ele seja o poder para todo sempre. Amém. Pedro, então, irmãos, conclui com uma maravilhosa doxologia, com uma interrupção de louvor espontâneo. Nós já vimos doxologia em Paulo. Via de regra, quando um determinado assunto eleva os escritores bíblicos ao êxtase, quando há uma experiência de deslumbramento diante da revelação divina, é comum nós encontrarmos ao final daquele assunto uma doxologia, uma interrupção calorosa e emocionada de louvores a Deus. Paulo, ele nos dá uma doxologia lá em Romanos, capítulo 11, bem no finalzinho, depois de discorrer sobre o mistério da soberania de Deus em salvar e rejeitar quem Ele quer. Diante daquele grande mistério, em Romanos capítulo 11, verso 33, o apóstolo Paulo diz: ó profundidade da riqueza e da sabedoria do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. E ele finaliza lá no verso 36 dizendo: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Com Pedro aqui também, irmãos, não é diferente. Depois de refletir sobre o Deus de toda graça, que presenteia os seus eleitos com a glória eterna em Cristo Jesus, esse Deus que não abandona o seu povo, mas que em tempo de sofrimento os restaura, os firma e os fortalece, Pedro então aqui, ele interrompe, em um louvor emocionado a Deus, dizendo: a ele seja o poder para todos sempre. Amém. Irmãos, Pedro, com essa doxologia,
ele reconhece que Deus é quem governa sobre toda a sua criação de maneira soberana. Com essa doxologia, Pedro reconhece que o supremo poder pertence a Deus e que esse poder é inabalável e eterno, durando pelos séculos dos séculos. É por isso que o crente, no sofrimento, pode confiar em Deus. Porque se Deus é o soberano, governante sobre toda a sua criação, porque se Deus é o Todo-Poderoso, é aquele que tem todo o poder em suas mãos, e que é um poder inabalável e um poder eterno. Por isso os crentes podem confiar em Deus no sofrimento. Pedro conclui com um amém. Assim seja. Portanto, irmãos, se vocês estão sofrendo em um grande momento de luto, em um grande momento de dor, assim como os nossos irmãos crentes aqui que receberam essa carta do apóstolo Pedro, creia em primeiro lugar que nada pode tirar a eternidade dos crentes em Cristo Jesus. Em segundo lugar, creia nas promessas de Deus para os crentes que estão sofrendo. E em terceiro e último lugar, creia que de Deus é todo o poder. Eu concluo, irmãos, essa mensagem dizendo que nós precisamos ter essa fé. E devemos suplicar para que Deus nos ajude a nos apropriar dessas maravilhosas palavras. E que Deus, irmãos, nos ajude com confiança a cantarmos como Lutero nos ensinou em seu famoso hino Castelo Forte. Se temos de perder família, bens, poder, e embora a vida vá, por nós Jesus está e nos dará seu reino. Que Deus nos abençoe e nos ajude a nos apropriarmos da sua palavra. Vamos orar nesse momento. Pai, obrigado pela sua palavra. Obrigado por esse texto lindo, Pai. Pela instrumentalidade, Pai amado, do teu servo, o apóstolo Pedro, que comunicou essas verdades maravilhosas, ó Deus, para os crentes, ó Deus, do primeiro século, que estavam sofrendo demais. Que perderam, Pai amado, tantas coisas, que se viram, ó Pai amado, obrigados a fugirem da sua própria terra. E tudo isso por amor a Cristo, tudo isso pela causa de Cristo, Senhor. Se tivermos que um dia perdermos tudo, Senhor, a nossa casa, propriedades, o nosso conforto, Senhor, e ainda que a nossa vida se vá, ó Pai amado, que nesse tempo o Senhor nos ajude a nos apegar à sua palavra, crendo, Pai amado, que nada pode nos roubar a eternidade. Cristo nos dará, no final de todas as coisas, o seu reino, como afirmou o teu servo Martinho Lutero. Nos ajude a confiarmos no Senhor e que em tempo de provação e de sofrimento que o Senhor intervém de maneira maravilhosa. E que do Senhor tudo é poder. Que do Senhor é todo o poder. É assim que oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, irmãos, se essa mensagem fez sentido para a sua vida, curta esse vídeo, se inscreva no canal da nossa igreja, clica aí no sininho para você sempre receber um vídeo semanalmente. E não se esqueça de compartilhar com outras pessoas essa palavra. Que Deus o abençoe e até um próximo vídeo.